Olá, pessoal. Minha proposta hoje é criar uma biblioteca de funções que implementam Turtle Graphics. O que é isso? Isso é uma metáfora que surgiu nos anos 70. Na verdade, era um sistema para ensinar programação, usando uma linguagem meio focada para crianças, chamada linguagem Logo, onde originalmente a gente utilizava essa linguagem para controlar um robozinho que desenhava no chão. Na medida que ele andava, ele desenhava no chão, como se fosse um robozinho com uma caneta. E convencionou-se a chamar isso de Turtle, mas esse robozinho era tartaruga. Imagino que porque ele andava muito devagar, não sei. E eu quero implementar, usando o Matplotlib, uma biblioteca de funções Turtle para gente. Então, que tipo de função é isso? Como que seria o resultado final? Quero fazer um código que no final, esse é o código que a gente viu na aula passada, desculpa, mostrando um exemplo de como desenhar uma figura usando o Matplotlib. Aqui embaixo nessa célula, eu vou mostrar um exemplo de código de como eu gostaria que funcionasse, tá? E, por exemplo, vamos tentar desenhar um quadrado usando o Turtle. Seria algo mais ou menos assim. Vamos chamar assim, vira 90. Para desenhar um quadrado, a gente anda para frente, não sei, 100 pixels, ou uma distância de 100, vira 90, repete isso 4 vezes, vai dar um quadrado. Ou melhor, a gente já viu nas aulas passadas, é, melhor repetir isso com for. Tá? Lembrando aqui, quando eu não utilizo o contador, é comum usar underscore como nome do contador, só para falar que ele é relevante. Então eu quero que esse código, de fato, desenhe um quadrado aqui do lado. Por enquanto ele dá esse erro, fala frente não está definido. Eu vou progredir aos poucos. Eu gosto de fazer isso, onde a gente vai reduzindo o erro aos poucos. Então não vai ser algo tudo ou nada, eu vou deixando o erro cada vez menos errado, assim por dizer. Então eu vou implementar versões vazias dessas funções, para pelo menos ele dar um erro um pouco, ou não fazer nada, enfim, pelo menos se comportar de uma maneira um pouquinho melhor. Tá? Então eu vou criar aqui as funções que eu quero que façam parte da minha biblioteca. Então eu vou criar uma função frente que recebe desculpa, uma distância e anda por aquela distância, e outra função vira, que recebe um ângulo e vira por aquele ângulo. Certo? Então, essa é a base do nosso código. Eu também vou colocar no espírito Matplotlib uma função chamada mostra, que mostra o gráfico. Então, deixa eu deixar um esqueleto dela aqui. Certo? Essas funções, por enquanto, não fazem nada. Para ajudar a gente a entender o que está acontecendo, vamos só lembrar um pouquinho da sintaxe de função. Como que funciona a sintaxe de função? Eu uso o comando, a palavra reservada def, para definir uma função, com o nome da função, abre parênteses, a lista de argumentos. Nesse caso, a função frente, as duas funções, frente e vira, recebem um argumento. No caso da frente, ela recebe o tamanho do passo, quanto que a tartaruga tem que andar. E a função vira recebe o ângulo, tanto que ela tem que virar. Um ângulo, eu vou usar a convenção de que um ângulo positivo faz ela virar para a esquerda e um ângulo negativo para a direita. Essa é a convenção da matemática, é ao contrário do relógio, mas enfim. Então, e aqui embaixo a sequência de comandos que a função executa. Por exemplo, uma função mostra não recebe nenhum argumento, então a gente chama ela assim, aparece aqui dessa forma, certo? E eu vou só para avisar que estou mostrando o gráfico, colocar uns prints avisando o que a gente está fazendo em cada caso. Depois eu vou substituir esses prints por comandos do Matplotlib para realmente implementar né, essa visualização. Tá, o vira, eu vou imprimir alguma coisa falando que virou. Eu já comentei antes, para substituir um valor dentro de uma string, eu quero substituir o valor do ângulo. Eu posso colocar uma string começando com um Fzinho e os valores que eu quero substituir dentro de chaves. Tá? Então, certo? Se eu não colocar o Fzinho, só colocar a variável entre chaves, notem o seguinte, o Datalog não destaca o conteúdo com uma cor diferente, e na hora de imprimir, ele imprime literalmente, abre chaves, o nome da variável, fecha chaves, como se fosse um texto normal. Bom, ele interpreta como um texto normal. Trocando com um Fzinho, notem que ele muda de cor aqui, e substitui o valor da variável, não, o nome da variável, desculpa, pelo valor dela. Tá? Então, nosso código está fazendo isso. Ele está só avisando o que eles deveriam estar fazendo. E sem fazer nada. Eu vou mudar um pouco as coisas e usar esse código como base. Tá? A primeira observação é o seguinte. Essa parte toda do círculo não me interessa.
Quero saber como desenha um gráfico, tá? Então, essa parte aqui, que realmente desenha o gráfico no final, eu vou deixar no comando mostra, tá? Então, vou trocar esse print por toda essa sequência de comandos, trocar algumas coisinhas aqui. Eu acho que não precisa falar o nome dos eixos, esses 3 pontinhos estão aqui à toa, e vai ser essa a implementação do meu comando mostra. Ele vai pegar uma lista de x e uma lista de y, estão aqui, mas eu vou mudar de célula, vou colocar nessa célula só para ficar todo mundo junto. Tá? Aqui é o código que eu, digamos, estou copiando e colando, tomando como base, quando não preciso mais eu apago. Tá? E esses importes são importantes. Então, sem querer parecer um trocadilho, vou deixar eles nessa célula também. Então, essa célula implementa a nossa biblioteca de código Turtle, a biblioteca de Turtle Graphics. E eu quero criar essas funções. Eu quero agora que ela obedeça, né? Por enquanto, as minhas funções não estão fazendo o que deveriam fazer, elas só estão avisando, estão fazendo esses prints quando eu executo cada uma das funções. Eu quero, de fato, fazer com que elas alterem, né, desenhem coisas nesse gráfico. E como que elas vão desenhar coisas nesse gráfico? A função mostra cria o gráfico de fato a partir das variáveis que estão nessa lista. Eu posso falar o seguinte, essas funções frente e vira, na verdade, vão colocar pontos nessas listas que podem ser depois manipulados pela função, vão ser mostrados aqui pela função mostra. Tá? Então, a ideia é que quando eu der o comando frente, ele vai colocar um novo, vai andar para frente, mudar a posição atual e colocar um novo ponto nessa lista, certo? Apontando para onde a gente instruiu ele andar. Tá? Então, para começar, eu vou começar as listas com a posição inicial. Vamos falar que ele começa no 0, 0. Tá? Então, não mudou nada ainda, porque eu tenho uma lista com um único ponto não faz uma linha. E o que eu quero fazer é o seguinte, essa variável muda a orientação da tartaruga. Isso tem que ser uma variável disponível para todas as funções. Essas variáveis que podem ser acessadas por todas as funções ao mesmo tempo são chamadas de variáveis globais. Eu vou chamar de orientação, falar que ela começa igual a 0. É o ângulo que a tartaruga está apontando, para onde ela está apontando. E essa variável, o ângulo, vamos assumir que é o ângulo que ela tem que virar. O que o ângulo faz? Ele simplesmente muda a orientação. Tá? Isso já dá uma dica da implementação da função vira. Ela só precisa mudar essa variável global. Parece bem fácil, né? Algo talvez assim, orientação igual a orientação anterior mais ângulo. Tá? Vamos ver se dá certo. Não dá certo. Ele dá um erro aqui e o próprio Datalore aponta um problema nesse código. Se eu passar o mouse, ele fala variável local orientação, talvez tenha sido referenciada antes de atribuição. Deixa eu traduzir isso. Para entender esse erro, eu preciso explicar um pouquinho a diferença entre variáveis globais e locais. Então, até agora a gente estava trabalhando pensando como se todas as variáveis habitassem o mesmo universo. O Python separa. Na verdade, cada módulo tem o seu universo próprio e cada função tem o seu subuniverso próprio de variáveis. Então, uma variável criada dentro de uma função, por padrão, não é acessível para outras funções ou fora da função. Então, deixa eu comentar aqui. E imagina que eu crio uma variável x igual a 42 e executo a função vira. Eu não consigo acessar essa variável x de fora da função. Ela não existe aqui. Acho que existia um x de algum outro lugar. Deixa eu mudar o nome da variável para minha variável. Tá? Eu defini ela como 42. Se eu tentar dar o print na minha variável, ele fala que minha variável não existe. Porque ela está definida dentro da função. Tá? Mas ela pode ser usada dentro da função. Isso serve para que uma função não influencie no comportamento da outra. Isso é bom, na verdade. Pode dificultar o nosso caso específico, mas facilita 99% das vezes. Porque se uma função afetasse o valor das variáveis de outra, seria um caos. Eu teria que falar qual é o nome de cada função e quais variáveis ela usa para não colidir, né, para as variáveis de uma função não colidirem com as de outra. Seria horrível. Então, é uma boa coisa que o Python separe esses dois universos de variáveis. Então, cada função cria suas variáveis num universo específico e cada módulo, né, a gente pode pensar em cada célula, mas o Datalore compartilha o mesmo universo entre as diferentes células. Né? Então, eu posso criar uma variável nessa célula
e acessá-la daqui da outra célula. Por exemplo, orientação, eu criei aqui, e eu posso acessar da célula de baixo, sem problema nenhum. Ele imprimiu esse. Tá certo? Então ele cria esses dois níveis de. É como se fossem dois universos separados de variáveis. Tem o universo dos módulos, são as variáveis que a gente chama de globais, e o universo das variáveis das funções, que são as variáveis locais. Uma função consegue acessar as variáveis locais para leitura. Então ela consegue, por exemplo, aqui dentro da função vira, eu posso utilizar a variável orientação sem problemas, desde que eu não mude o valor dessa variável, que eu use somente para leitura. Certo? Então essa função vira que está imprimindo esses 42, alguma coisa. Orientação é zero. Enfim, se eu fizesse multiplicação aqui, a minha variável 42 vezes a orientação que era zero, o estado dá zero. Tá? Então, por padrão, uma função consegue acessar uma variável global para leitura, mas não para escrita. Eu não posso mudar a orientação aqui. Orientação igual a 90. Aliás, vamos colocar aqui orientação. Esse exemplo é interessante. Se eu escrever, por exemplo, orientação igual a 90 na função, vai parecer que quando eu executo a função vira, ele vai salvar aqui, né? Ou poderia salvar o ângulo aqui, sei lá. Iria salvar o valor 90 na variável orientação. Mas isso não acontece. Se eu criar uma célula aqui embaixo, a orientação global continua zero. Aqui ele criou uma variável orientação local na função, que não tem nada a ver com essa global, tá certo? Apesar delas terem o mesmo nome. Mas eu quero acessar a variável orientação global. Como que eu faço para modificar isso? Eu posso falar que a variável orientação é global, usando esse comando, global orientação. Ou seja, aqui eu estou falando para usar dentro do corpo da função a variável global orientação, não para criar uma variável local nova. Então eu quero acessar o escopo do módulo. E no caso, o comando que eu preciso escrever é esse aqui, orientação é igual a orientação mais ângulo. Eu quero aumentar o valor que o usuário passou para ângulo na orientação atual. Certo? E tá. Então, como que a gente usa isso para implementar a frente? Frente é a última função que falta para a gente criar esse módulo Turtle já bastante funcional, com pelo menos a funcionalidade básica. E depois eu vou propor alguns problemas para a gente resolver, alguns desafios. Então, bora lá. Como que a gente anda para frente? Eu preciso criar novos elementos nessa lista. Né? Então, eu primeiro vou pegar a posição atual. Então, como que é a posição atual? Eu pego a lista dos x e a lista dos y e extraio o último elemento. O último elemento pode ser extraído de duas maneiras. Posso pegar o tamanho da lista e subtrair 1. Essa é a posição do último elemento. Tá? Como isso é muito comum e meio chato de fazer, Python tem um atalho. Se eu escrever um índice negativo, ele entende como vindo de trás para frente na lista. Tá? Agora eu posso imprimir o xy, xy00. Mas eu quero alterar esses valores. Eu quero calcular um novo x e um novo y que eu vou salvar de volta no final dessa lista. Tá? Então, como vai ficar? Eu vou pegar o meu novo x, vai ser x vezes a distância, vezes o cosseno da orientação. Isso é trigonometria básica. Vamos lembrar, se eu tivesse um triângulo aqui, imagina um triângulo fechando assim. Aliás, ao contrário, subindo aqui. Se esse for o ângulo de orientação, cosseno vezes a hipotenusa, que é a distância, dá o tamanho da base, e o seno dá o tamanho da altura. Então a gente quer a coordenada x está associada ao cosseno, a coordenada y ao seno. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho algum triângulo aqui. Um triângulo aqui. Se esse for o ângulo, esse triângulo é equilátero. Não, ele tem que ter um ângulo reto. Esse triângulo é isósceles, né? Desculpa, não é equilátero, não. É um triângulo retângulo. Aqui é a hipotenusa, a base está associada ao cosseno e a altura ao seno. Então, a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo dá o tamanho da base. Eu digitei aqui alguma coisa sem querer. Tá, vezes o seno dá o novo y. Tá, isso, na verdade, é a variação em x e a variação em y. Tá, para calcular o novo x e o y, que eu vou acrescentar no fim da lista, vou incluir o x anterior mais essa variação de x. E na lista dos y, o y anterior mais a variação dos y. Isso criou um não retângulo. Tá? E aqui eu cometi o mesmo erro que eu cometi na outra aula, de esquecer que esse ângulo da função seno e cosseno do Python é em radianos.
não em graus. Então, eu posso usar a função radians do orientação para converter o ângulo para grau. E olha que beleza, agora a gente tem um quadrado. Eu não gostei desse grid, vou tirar e eu tenho um quadrado de novo. Tá, esse é o nossa biblioteca básica de Turtlegráficos. Eu ainda vou propor algumas mudanças. Antes de propor as mudanças, vamos só recapitular. Eu quero passar por esse código inteiro para sanar alguma dúvida eventual que vocês possam ter. Eu não sei porque ele está reclamando disso, porque esse erro aqui não faz sentido. Tá, então, primeiro, começo nessa linha importando as funções cosseno, seno e radianos do módulo matemático, para poder calcular essas funções, e o módulo pyplot do matplotlib, né? Por padrão, é usual usar essa abreviação PLT. Tá, e continuando aqui, eu tenho essa lista de posições, e essas vão ser as coordenadas da minha linha. Né? Basicamente, a biblioteca Turtle é uma biblioteca para desenhar linhas na tela. Tá? Então, essas são as coordenadas da minha linha e a orientação atual da tartaruga. Tá? Vou falar que é 0, ela está apontando para lá, para a direita. Então, vamos discutir a implementação de cada uma das funções. Então, tem 3 funções na biblioteca. Uma para mostrar o que foi desenhado, né? O desenho atual. A outra para girar a tartaruga por um ângulo. E a outra para andar para frente por uma certa distância. Cada uma tem suas especificidades. A amostra talvez seja mais simples, porque ela só envolve chamar algumas funções do matplotlib. A parte principal é essa. É usar a função plot para desenhar aquela lista de x e y. Tá? Ela vai pegar essa lista global e desenhar o gráfico correspondente à lista. Esse comando plt.axis_equal serve para que a escala em x e y seja igual. Por padrão, o matplotlib não usa a mesma escala para x e y, porque isso quase nunca é interessante no gráfico matemático. Até porque muitas vezes são dimensões diferentes. Né? Você vai plotar, sei lá, posição por tempo, não tem nem como ser igual, não faz sentido. O tempo é medido em segundos, a posição em metros, sei lá, definitivamente não na mesma variável. Então não tem como, não faz sentido eles terem a mesma escala. Aqui eu coloquei um título, poderia não colocar, se eu apagar isso aqui, ele apaga o título daqui de cima. E o show obriga o matplotlib a mostrar o gráfico agora, assim que eu chamar a função mostra. Isso não é estritamente necessário, mas é bom. Tá? É um jeito de forçar ele a mostrar o gráfico entre cada célula e não ficar implícito. Tá? Então a função mostra, ela renderiza o resultado final do gráfico, do desenho. Já a função vira, eu estou indo de baixo para cima porque eu acho que aí vai subindo em complexidade. A função vira precisa usar a variável global orientação e ela quer simplesmente alterar essa variável. E aqui eu tive que apresentar esse conceito novo, né, de variáveis globais. Então tem 2 universos de variáveis no Python. É um pouco mais complicado que isso, mas vamos fingir que é isso por enquanto. As variáveis globais e as variáveis locais de cada função. Então eu preciso. Para mim não importa criar uma variável orientação local, porque as variáveis locais somem depois que a função executa. E elas não são acessíveis fora da função também. Então não faria nenhum sentido, ou pelo menos não daria para aproveitar nada, atribuir a nova orientação a uma variável local. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar essa variável global. Para alterar uma variável global, eu preciso declarar antes, como na primeira linha da função, que aquela variável é global. Então, quando eu alterá-la aqui, ele não vai criar uma variável local nova, ele vai trocar essa variável, o valor dessa variável. E, finalmente, a função frente, essa é a mais complexa, ela pega a posição atual pelo último elemento dos x e último dos y, lembrando que o índice negativo corresponde a um índice de trás para frente, então -1 é o último, -2 o penúltimo, -3 o antepenúltimo, e assim por diante. Então, o último elemento da lista. Eu converto a orientação que estava em graus para radianos, então ela salva aqui nessa variável rad. Calculo cosseno e seno daquele ângulo e multiplico pelas distâncias, para dar, pensando num triângulo retângulo, a componente x e y daquele deslocamento. Tá? Então, isso é o tanto que ele anda em x e o tanto que ele anda em y. E aqui embaixo eu simplesmente acrescento essas listas de posições. Uma posição nova, que era o x anterior, mais o deslocamento que a gente fez agora, e o y anterior mais o deslocamento que a gente fez agora, e salvo nas listas correspondentes. Então, esse é o Turtle Graphics. Vamos brincar um pouquinho. Esse código básico aqui, já dá para fazer várias coisas interessantes. Vamos trocar para um código que desenha figuras regulares. Quadrado é só o caso especial de figuras regulares, quando n, o número de lados, é igual a 4.
Vamos trocar para N. E aqui eu quero adaptar, eu quero fazer de tal maneira que se eu trocar aqui, por exemplo, para 5, eu desenho um pentágono, para 6, desenhe, sei lá, um hexágono e assim por diante. Como que eu altero isso? Eu preciso basicamente trocar esse ângulo. O ângulo que eu tenho que girar para uma figura regular é 360 por N, porque no final, né, depois de desenhar os N lados, eu tenho que completar uma volta de 360 graus. Então, por isso o ângulo em cada etapa tem que ser igual a 360 por N. Tá? Isso permite desenhar desde triângulos regulares, quadrados, pentágonos, hexágonos, e aí começam aquelas figuras que eu não sei o nome necessariamente. Tá? Posso colocar qualquer N, inclusive N's muito grandes, onde ela vai parecer um círculo. Mas não é um círculo, é um polígono regular de 100 lados. Legal. Também posso desenhar estrelinhas. Vamos pegar um N. Funciona melhor com N's primos, mas não necessariamente. Eu preciso de dois números agora: M e N. Para desenhar uma estrelinha, isso aqui não deu muito certo, não. M tem que ser. O que está acontecendo? Ah, porque eu digitei N. Pode ser M. Nem sempre vai sair uma estrelinha e às vezes as estrelinhas têm propriedades estranhas, mas essa foi uma boa estrelinha. Aqui qual é a ideia? M é o número de voltas que eu vou dar depois de terminar a minha estrela. Então eu posso dar mais voltas do que o necessário para fazer uma figura regular. Então, por exemplo, vamos tentar desenhar um pentagrama, né? Estrela de 5 lados. Ah, deu certo aqui. Ela precisa de 3 voltas. Com uma volta é o pentágono, com 2 voltas é um pentagrama, com 3 voltas também. Depois vem um pentágono, enfim. Começam a aparecer coisas estranhas. Mas brincando com esses números, a gente consegue desenhar vários tipos de figuras geométricas. Às vezes não saem estrelas, porque quando um número é divisível por outro, pode acontecer dele simplesmente desenhar duas vezes a mesma figura. Vamos ver aqui. 6 e 4 é 1. 6 não vai funcionar bem. Tá, então, brincando com esses números, a gente consegue desenhar vários tipos de estrelas e figuras parecidas com estrelas. Tá, legal. Aqui já dá uma receita, dá para brincar um pouquinho. Vou colocar um número bem grande, 42, e essa minha estrelinha aqui. Legal? E agora eu vou passar para um novo desafio de programação e não mais artístico. Que é legal, aqui dá para fazer estrelinhas, mas várias figuras precisam de uma funcionalidade que a nossa biblioteca não tem. E o Turtle original tinha, que é a capacidade de subir a caneta e descer a caneta. Ou seja, ele só vai desenhar quando a caneta estiver no alto aliás, desculpa, quando a caneta estiver baixada, encostando no chão. Se subir a caneta, ele para de desenhar. Então, na verdade, o Turtle real não vai criar uma única linha, ele vai criar uma lista de linhas. Então, aqui eu não vou ter mais uma única lista de pontos, eu vou ter uma lista de uma lista de pontos. E eu quero implementar isso, e eu vou fechar essa aula depois que a gente conseguir implementar a possibilidade de subir e descer a caneta. Tá? Vou criar duas funções chamadas sobe e desce. Por enquanto, elas não vão fazer nada, tá? Então, a gente não vai ver a caneta subir e descer. E eu vou colocar um código de exemplo para, como que chama? Para testar e quando a implementação estiver terminada, ele vai desenhar a figura desejada. Tá? Eu quero desenhar a estrela de Davi. Aqui, a estrela de Davi, lembrando, são dois triângulos, certo? Então, para desenhar a estrela de Davi, seria bom uma função que desenha triângulos. Isso eu vou colocar não como parte da minha biblioteca, mas aqui um triângulo de tamanho para desenhar um triângulo. Antes de colocar dentro de um def, vamos implementar o desenho do triângulo. Imagina que o lado seja igual a 100. Para desenhar um triângulo equilátero, eu ando para frente o lado e depois giro 360 por 3 para desenhar um triângulo. Tá? Quero reaproveitar isso, porque a gente vai desenhar dois triângulos. Tá? Vou deixar o lado como argumento do triângulo. E basicamente o que eu quero fazer é o seguinte. Desenho um triângulo de 100, gira 60 graus e desenha outro triângulo. Tá? Isso não vai dar certo. Quando eu... Aqui, isso aqui é vira, não é triângulo. Vira 60... Não é uma estrela de Davi por dois motivos. Primeiro, que ele começa a desenhar o triângulo daqui, vem para cá, volta, tá. Muitas vezes eu quero desenhar a partir
do centro da figura. Então, imagina que eu quisesse desenhar um triângulo a partir do ponto inicial. E eu vou adaptar essa função para fazer exatamente isso. Então, ela vai desenhar a partir do ponto inicial. Então, como que seria? Imagina que a origem do triângulo esteja aqui. Para eu desenhar um triângulo para cá, eu tenho que girar. Tenho que mudar a orientação para andar para cá, desenho meu triângulo, depois ando de volta para esse ponto. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Eu tenho que girar, deixa eu ver, 180 mais 30, mas é para a direita. Não, pode ser para a esquerda. 180 mais 30. Depois, aqui eu fiz uma boa escolha aqui, eu tô achando que não. Mas vamos lá. Às vezes o mundo leva a gente para... As coisas complicam na nossa frente. Tá? Antes de desenhar os dois triângulos, vamos desenhar um só a partir do centro. Eu quero fazer o seguinte. Então eu giro 180 mais 30, ando para cá um tamanho igual essa distância do centro do triângulo para uma das pontas, a gente sabe o lado. A distância do centro para uma das pontas vai precisar de um pouquinho de trigonometria para calcular, porque aqui eu tenho um triângulo retângulo de 30 graus com a base igual à metade do lado. E eu preciso saber a hipotenusa. Tá? Então, como que eu calculo essa distância? Então, eu vou virar isso tudo, andar uma distância, eu vou chamar essa distância. Por enquanto, eu vou falar que é igual ao lado, não é, tá? Mas é só para mostrar a ideia aqui do algoritmo. Eu vou andar para frente essa distância. Eu tô achando que... Nossa, tá muito estranho, né? Mas deixa eu comentar aqui só para ver o que está acontecendo. Tá certo. Ele vem para cá. Agora eu tenho que girar, mudar a orientação. 180 mais 30 ou menos 30 para voltar para a orientação original. E desenho o triângulo. Vamos ver se dá certo. Desenho o triângulo, depois ando para frente por essa distância de novo. E desenho... Não, aliás, ao contrário. Desenho um triângulo e no final ando para frente por essa distância. Tá, vamos diminuir essa distância, que não é lado. Não, esse que é lado sobre 2 é o tamanho que vai do centro até uma das pontas, que é a hipotenusa de um triângulo cuja base é lado sobre 2 e esse ângulo é 30 graus. Então, vamos calcular isso. Eu tenho, né, a base, vou escrever uma equação aqui, base sobre 2, que é a base, né, a base desse triângulo é cosseno de 30, mas lembra que o Python usa radiano, depois a gente converte, vezes a hipotenusa. Essa hipotenusa é o que eu quero. Então, na verdade, eu vou passar esse 230 dividindo, falar que a hipotenusa é isso. Tá? Posso falar também que é isso. Essa distância, então, vai ser o lado sobre 2 vezes cosseno de 30 mais 30 em radianos. E agora sim, meu triângulo desenhando a partir da origem. Essa foi complicada, tá? Mas, enfim, é a vida. E tem alguma coisa um pouco estranha ainda. Deixa eu desenhar 2 vezes o mesmo triângulo e não dá certo. Deixa eu ver por quê. Ele não volta para o mesmo ponto? Tá, vamos ver. Ele vira apontando para essa direção, depois desvira apontando para cá, desenha o triângulo. Ele está vindo para frente, né? Ele tem que primeiro virar por 30 graus. Vamos lá. Anda para frente e vira menos 30. Ou desvira 30. Agora sim, 2 triângulos iguais. Se eu botar um ângulo de 60, tem uma estrela de Davi e esse caminho, que não deveria aparecer. E como que seria? Como que eu quero que meu código final fique? Esse código para desenhar a estrela de Davi. Mais difícil do que eu imaginava. Deve ter um jeito mais fácil. Tenho certeza que tem. Só no... Enfim, foi o jeito que eu pensei agora. Mas esse funciona. Eu preciso, antes de desenhar esse frente, eu preciso subir e descer a caneta. Então, a ideia aqui, ó, é que eu subo a caneta. Eu chamei a função de sobe e desce, né? Então, eu subo a caneta, faço esse movimento, depois desço, desenho o triângulo com a caneta abaixada no papel, depois no final subo a caneta, né, para voltar para o centro do triângulo e desce. Bacana. Esse é o código que eu quero que funcione. Agora esse código está certo. É meio complicada a lógica aqui, mas uma parte grande da complicação tem a ver com matemática e não programação, né, de como calcula esses lados certinhos. Então, só para lembrar, eu começo aqui no início do triângulo, giro para essa direção, tá, que é o ângulo de 180 mais 30, ando
essa distância que a gente calculou aqui com um pouquinho de trigonometria, chego nesse ponto, giro de volta 180 menos 30 para ele voltar para essa direção horizontal, tá? Desenho o triângulo que nem a gente fazia antes, que era a parte fácil. Então, termino nesse ponto. Depois desse fora aqui, a gente vai terminar nesse ponto. E agora eu tenho que voltar para o centro. Só que, de novo, eu quero voltar sem desenhar no papel. Então, sobe a caneta, vira 30 graus. A gente estava apontando horizontalmente para a direita. Eu giro 30 graus para cima. Ando para frente aquela distância que eu calculei. Vira menos 30 para ele abaixar. E depois desço a caneta. Então, aqui, nesse ponto, a caneta está abaixada no papel. E se eu desse algum comando para desenhar, ele começaria a desenhar imediatamente. Mas eu não dei um comando para desenhar, eu mandei ele desenhar logo outro triângulo. Ele vai desenhar outro triângulo depois de girar um pouquinho para dar a estrela de Davi. Tá? Então, eu vou mudar esse código, ele vai ficar mais complicado, tá, gente? Mas, enfim, é a vida. Depois vocês assistem esse vídeo várias vezes, até entender todas as partes. Porque eu sei que é difícil pegar tudo de primeira, né, para quem está aprendendo a programar. Então, qual vai ser a minha estratégia aqui? Como a gente vai mudar essa biblioteca para permitir a existência de várias linhas? Eu vou começar falando que x e y não são mais listas, mas vão ser listas de listas. Tá? Então, eu vou trocar aqui para virar uma lista com um único elemento dentro. Estranho, mas nada de absurdo. Tá? A posição atual, aí vai ficar mais estranho ainda. É a última lista dessas listas de listas, e eu pego o último elemento da última lista das listas de listas. Tá? Então, eu pego a última lista dos y e o último elemento dessa lista de y. Tá? Isso vai ser a posição atual. E agora, eu não posso dar mais esse append diretamente, porque eu preciso pegar a última lista. A última lista agora, né, eu vou acrescentar a posição nova na última lista. A última lista agora é essa. Tá certo? Tá mais ou menos certo. Porque, deixa eu ver. Não, eu vou deixar assim, eu acho que funciona. Ele parou de desenhar. E o problema aqui, ó, é na hora de fazer esses plots, tá? Porque aqui o x e os y são listas de listas. Então eu tenho que fazer alguma coisa andando nessas listas de listas. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: para cada i, né, para cada índice numa lista de números que tem o tamanho das minhas, pode ser x ou y. Eu vou pegar a lista correspondente aqui e mandar desenhar. Agora tudo está funcionando como antes. Tá? Então, só entender direito o que está acontecendo aqui. Ao invés de mandar desenhar os x e os y, porque eles não são mais listas de números, são listas de números, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver quantas dessas listas existem usando len_x. Talvez para ficar mais claro, posso salvar isso numa variável, nlistas. Isso aqui é o número de listas que tem. Então, eu vou andar, né, o meu is ao longo do número de listas, e eu pego a iésima lista dos x e a iésima lista dos y e mando desenhar essa lista aqui, com a função mostra. Tá, tudo isso funciona, mas na prática não tem nada nesse código que crie uma lista nova. Ela sempre, como que chama? Ele nunca criou, ele, né, tá sempre trabalhando, essa lista de listas só tem uma única lista, por enquanto. E como que eu vou criar e modificar essas listas? Com as funções sobe e desce. Tá? E qual que é a ideia aqui? Sobe, vai criar uma nova lista. Será que está certo isso? Estou pensando aqui. Estou com medo disso não dar certo. Eu acho que não vai dar certo do jeito que eu estou pensando. Eu vou ter que criar uma nova variável global, que é desenhando, que diz se a caneta está desenhando ou não. Tá? Então, sobe vai ser muito parecido com o vira. Eu falo que quando eu peço para subir, desenhando vira falso, e quando eu peço para descer, desenhando vira true. Certo? Então, eu vou ter que mudar só a implementação de frente. A gente tem que decidir se vai respeitar essa variável desenhando ou não. Desculpa, se vai acrescentar alguma coisa na lista ou não. Deixa eu só pensar alguma coisa aqui. Tá, eu tenho que colocar uma outra alteração também. Eu vou criar um x e um y global, posição atual. Tá, eu vou falar, então, eu vou mudar um pouco a estratégia. Eu vou falar que a gente começa uma posição atual, x e y, e uma lista, inicialmente começando com o primeiro x e o primeiro y. Tá? Então, eu não preciso disso.
não preciso calcular, porque a gente vai salvar, mas eu preciso falar que x e y são globais. Certo? Então, o que que vai acontecer aqui? O Datalog está dando pau. Quando andar para frente, a ideia é alterar essas variáveis e talvez salvar um ponto novo na lista. Tá? Eu sempre vou atualizar a nova posição x e y. O que ele fez aqui? Eu sempre quero atualizar a nova posição x e y. Então, x vai ser o x anterior mais essa distância, e o y vai ser o y anterior mais essa distância. Tá? Eu sempre vou atualizar essas variáveis, mas eu só vou acrescentar uma variável nova na lista se estiver desenhando. Então, if desenhando a lista dos x's, eu pego a última lista dessa lista de listas e acrescento o meu x atual. E faço algo parecido para a lista dos y. Tá esquisito ainda, mas vai lá, vamos acertar isso. Tá? Então, se estiver desenhando, a gente grava nessa lista. Agora, vamos ver se sobe e desce. Talvez precise alterar algumas coisinhas. Aqui, deixa eu pensar. Tá? Não vai ser simplesmente alterar esse estado de desenhando ou não. Sobe, eu diria que não preciso fazer mais nada. Se eu peço para a caneta subir, eu já gravei na última lista, a caneta subiu, eu não preciso fazer mais nada. Desce, que é um pouco mais complicado. Se a caneta já estava embaixo, eu não preciso fazer nada também. Mas, se não estiver desenhando, not desenhando, a gente precisa cuidar de algumas coisinhas, né? Então, imagina que a caneta estava subida, eu pedi para descer. Então, tinha uma lista de coordenadas aqui antes, e eu pedi para descer. Então, eu tenho que criar uma nova lista, porque eu posso descer num ponto diferente do último ponto dessa lista. Então, eu vou fazer justamente isso. Eu vou criar uma nova lista, x.append. Eu vou acrescentar uma lista com a posição atual em x e uma lista com um único elemento com a posição atual em y. Vamos ver se agora vai. E agora tem aí a nossa estrela de Davi sem aqueles pedaços errados. Tá? Foi complicado, né? Mas enfim, estamos aprendendo a programar com o tempo. Isso vai ficar cada vez natural. Essa última parte eu diria que é mais avançada. Essa parte onde a gente criou a lista de listas para poder implementar a função sobe e desce. Se vocês não entenderam perfeitamente bem o que está acontecendo, tudo bem, é meio esperado, tá? Eu espero que alguns entendam mesmo essa parte mais avançada, mas não, nem todo mundo. Se ficar meio nebuloso, eu vou tirar dúvidas na aula, sem problemas, mas tudo bem, não se desespere. O mais importante é conseguir agora usar essas funções, tá? Então esse aqui foi um exemplo do triângulo, e eu vou passar uma série de exercícios para vocês praticarem em casa, né? São desafios para desenhar com essas funções. Eu vou dar diferentes figuras geométricas, às vezes são figuras mais regulares, às vezes não, né? Às vezes são figuras um pouquinho mais arbitrárias, usando somente essas funções. Função mostra, desce, sobe, vira e frente. Tá? É lógico que vocês podem criar suas próprias funções auxiliares, que nem eu fiz aqui com a função triângulo, para desenhar um triângulo na estrela de Davi. Então é isso, gente. Isso fecha o nosso encontro de hoje. Eu vou passar um link para esses exercícios na descrição do vídeo. Então, dê uma olhada lá. Eu vou utilizar os exercícios do Turtle Confusion. Tá? Eu vou lançar depois um desafio, depois eu explico melhor na aula síncrona como que esse desafio vai ser pontuado. Tá? Mas quem conseguir avançar o mais rápido no Turtle Confusion, enfim, vai ser o vencedor do desafio da tartaruga. Tá certo? Então é isso, gente. Até mais. Boa programação.